Rapidamente, sem muita delonga, eu quero comentar algo aqui. No ano em que meu pai morreu, e morreu salvo pela misericórdia de Deus, na noite da morte do meu pai, eu fui pregar em Nova Lima. Na época era o pastor GG, lá em Nova Lima. Eu preguei naquela noite. Voltei, meu pai, o SAMU estava na porta lá de casa, levou meu pai para o hospital. Meu pai foi entubado, morreu. Aí levamos meu pai para o velório, preparar o velório. Eu dei uma palavra no velório, saí do velório, fui pregar à noite. Preguei, voltei, dei outra palavra no velório. Sepultei meu pai, dei uma palavra na beira da cova. E passado alguns dias eu fui levar minha mãe até o centro de Sabará para ela poder entrar com os papéis para poder requerer o benefício, né? Passado alguns 15 dias. E quando eu cheguei no centro de Sabará com minha mãe, eu levei alguns folhetos. Preste atenção, alguns folhetos para evangelizar. Deixei minha mãe lá no INSS, ou era INPS na época, né? Deixei minha mãe lá e peguei os folhetos e saí evangelizando nas ruas de Sabará. Sabará é uma cidade histórica, minha cidade é patrimônio tombado. As casas não têm muro, a parede é bem próxima da rua e as janelas, olhe para cá, são aquelas janelas de madeira de abrir. Elas abrem para fora, né? O mineiro gosta muito de ficar na janela, tomar um cafezinho. E eu comecei a entregar folheto pela rua enquanto minha mãe resolvia a questão na Previdência Social. Eu comecei a entregar folheto e falar: Jesus lhe ama, tal. E me deparei com uma senhora na janela, preste atenção. Uma senhora, uma mineira, mais ou menos de uns 70 e poucos anos de idade. Com a pele enrugada, cabelos brancos, os dentes amarelados, com um lenço na cabeça, típico da mineira. Reparei que atrás dela tinha uma imagem dentro da casa, porque o mineiro em si é muito idólatra. Aproximei-me daquela senhora e quando eu levei a mão no bolso, eu não tinha mais folheto. Eu falei: já que não tem folheto, agora vai ter que ser na verbalização. Eu parei debaixo da janela daquela senhora, escute bem. Tinha 15 dias que meu pai tinha morrido. E eu disse para ela: Jesus lhe ama. E ela disse: obrigado. E ele tem um plano na vida da senhora. E ela disse: eu sou tão velha, mas eu já tenho Jesus. E eu olhei dentro da casa e vi aquela imagem. Eu disse: não, mas eu quero falar para a senhora do Jesus que ressuscitou dentre os mortos, aquele que subiu aos céus. E comecei a pregar para aquela senhora. Comecei a falar da Bíblia, do Evangelho para aquela senhora. E ela foi ouvindo e uma lágrima rolou na face daquela senhora naquela tarde. E eu disse para ela: a senhora quer aceitar Jesus agora? Ela na janela do lado de dentro e eu do lado de fora. E ela disse: eu quero aceitar Jesus. E eu falei: ore comigo. Eu comecei a orar com ela. E eu orava e ela repetia: pastor, a minha oração. E eu falei: faz a oração de confissão. Ela fez a oração de confissão. Ela do lado de dentro da janela e eu do lado de fora. Orando intensamente por ela. E quando eu orava por ela intensamente, as lágrimas banhadas, eu abri os olhos, ela abriu os olhos lacrimejados, abri os olhos, vidrada, preste atenção, vidrada, com os olhos vidrados. Eu fui pegar na mão dela, para dar a paz do Senhor. Eu fui: a paz do Senhor. E quando eu estiquei a mão, ela ficou com a mão na janela. Eu disse: a paz do Senhor. E eu percebi que ela não levantou a mão. E quando eu coloquei minha mão na mão dela, eu percebi que ela era cega. Preste atenção. Coloquei minhas mãos sobre as mãos dela. Fato, aquela mão enrugada, a carne já fraca, porque a carne enfraquece, a carne murcha, os cabelos brancos, os dentes amarelados na cavidade bucal, a mão trêmula. Eu peguei minha mão na mão quente dela, segurei na mão dela e disse: a paz do Senhor. E quando ela foi abrir a boca para dizer a paz do Senhor, ela começou a falar em línguas, do lado de dentro da casa. E aquela senhora começou a balançar falando em línguas. E a boca dela disse: mancebo meu e filho meu,
Eu sei o que passasse por esses dias, mas que não negasse o meu nome, filho. A senhora falando do lado de dentro da casa. E que não negasse o meu nome. Eu te escolhi, meu mancebo, para que pregue o evangelho nos 4 cantos dessa terra. Eu sou o teu Deus e te fortaleço. A minha destra vai contigo, e o meu consolo pousa sobre a tua casa. Sobre ti eu deixo a minha graça, e a minha paz te basta. E aquela senhora disse: assim diz o Senhor dos exércitos. Ela acabou de aceitar Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, e ela falou em línguas, e ainda profetizou naquela tarde. Soltou a minha mão nos plantos. A empregada veio correndo, abraçou ela, e as duas ficaram abraçadas chorando. Eu saí pela rua chorando, eu subi, peguei minha mãe, fui embora. Passado alguns dias, minha mãe foi buscar o número do benefício. Fui até aquela casa novamente. A janela estava aberta, os móveis estavam no canto. Eu cheguei o rosto da janela como todo bom mineiro, e olhei dentro da casa e chamei: senhorinha, ô senhorinha, eu vim lhe ver. A empregada veio, a menina que cuidava dela veio, correndo e disse: foi Deus que trouxe o senhor aqui, eu orei para o senhor voltar, aqui. Foi Deus que te trouxe aqui? Ela disse: sabe aquela senhorinha? Ela faleceu, tem 5 dias que ela faleceu. Ela era muito idólatra. Há muito tempo que eu pregava para ela, ela não aceitava Jesus. E agora a palavra produziu fruto. Ela aceitou Jesus. Mas quando ela estava morrendo, eu estava na beira da cama com ela, e eu segurei na mão dela, e ela deu um grito no quarto e disse assim: chegou a minha hora, o meu noivo veio me buscar. Chegou a minha hora, o meu noivo vem me buscar. Chegou a minha hora, o meu noivo vem me buscar. Chegou a minha hora, o meu noivo vem me buscar. Sabe o que aquela moça me disse? Ela me disse: prega o evangelho, porque Deus deu para aquela senhora a oportunidade que ela não teve nos seus 74 anos de idade que ela viveu. Ela teve em 5 dias. Deus preparou para ela uma oportunidade. A igreja não foi feita para ganhar dinheiro, a igreja foi feita para ganhar almas. O teu ministério não é para te enriquecer, o teu ministério é para pregar o evangelho e propagar a verdade. Seja pobre, mas seja cheio do Espírito Santo.